que é, então, a influência das propriedades físico-químicas na absorção e bem um pouquinho no metabolismo de fármacos. Porque depois, com Glória, for falar de metabolismo, com certeza ela vai voltar a esse assunto. Então, para não ficar redundante e repetitivo, eu vou só pontuar isso aqui. Talvez uma forma mais correta de dizer é que eu vou falar da influência das propriedades farmacocinéticas, aliás, das propriedades físico-químicas em propriedades farmacocinéticas, com ênfase na absorção. Tá? Por que eu vou falar, então, de propriedades físico-químicas relacionadas com farmacocinética? Porque na aula anterior, nós demos muita ênfase para essa etapa aqui, que é a fase farmacodinâmica. Como que o fármaco interage com a biomacromolécula, pensando em fármacos estruturalmente específicos, que eu já disse vai ser a grande parte, a totalidade de QF. Tá? Acontece que, antes do fármaco interagir com o seu receptor, ou com a sua enzima, com o seu alvo macromolecular, ele precisa chegar no local de ação. E para chegar no local de ação, nós temos que considerar a fase farmacêutica e também a fase farmacocinética. Tá? É claro que eu não vou falar em QF da fase farmacêutica. Vocês têm aí disciplinas voltadas para isso, tecnologia, farmacotécnica e assim por diante, que vão falar com muito mais propriedade sobre desintegração, segregação, dissolução e assim por diante. Entretanto, tem algumas propriedades da molécula, da estrutura química, que influenciam na dissolução e também na absorção, metabolismo, excreção e assim por diante. E é sobre essas propriedades físico-químicas que são condicionadas pela estrutura química que eu vou me debruçar hoje e eu espero que vocês me acompanhem. Bom? Por que a gente vai falar disso? Qual que é a relevância disso do ponto de desenvolvimento de fármacos? Hoje é bem estabelecido na indústria farmacêutica, talvez na cabeça de alguns, ou talvez de muitos de vocês, que a fase farmacocinética é muito importante para a ação de um fármaco, para o tempo de residência de um fármaco junto ao seu receptor e assim por diante. Mas isso não era tão claro para a indústria farmacêutica até meados da década de 80. Ou, dito de outra forma, a indústria farmacêutica se pautava por um modelo mais simplista de desenvolvimento de fármacos. Como que eles pensavam? Primeiro, eu vou encontrar uma molécula que seja o mais potente e seletiva possível. E depois eu vou modificar essa molécula para que ela apresente boas propriedades farmacocinéticas. Então, era o pensamento de um problema de cada vez. Tá? Mas o resultado final disso é que em quase 40% dos casos, os projetos falhavam quando chegava lá na etapa clínica devido a problemas farmacocinéticos. E isso acendeu um alerta, que essa estratégia de começar a trabalhar com essa visão muito simplista não estava dando certo. Né? Então, eles passaram, final da década de 80, anos 2000 já quase, a incorporar um pensamento farmacocinético nas etapas preliminares de desenvolvimento de fármacos. Tá? Com coisas que são muito simples. Né? São modelos farmacocinéticos muito simplificados, mas que vão nos ajudar a predizer, por exemplo, se uma molécula é solúvel ou não em meio aquoso. Se ela não é solúvel, ela não vai se dissolver. Se ela não vai se dissolver, ela não vai ser absorvida. É algo que é muito óbvio quando dito dessa forma, mas que a gente esquece com muita frequência. Tá? E como eu não gosto de falar mal dos outros, eu vou falar mal de mim mesmo. Tá? Eu tive um aluno de mestrado, isso foi no doutorado dele,
né? A gente fez lá toda uma parte de modelagem computacional para achar umas moléculas que poderiam reverter a falsização, para tratar pacientes com anemia falciforme, né? Isso pensando num futuro muito lá na frente, né? E aí ele fez os modelos computacionais, achamos as moléculas, na época a gente tinha dinheiro sobrando, compramos 50 moléculas para ele testar, e quando ele foi preparar a solução para testar essas moléculas com as células falsizadas, o que ele descobriu? Pelo menos 25 dessas moléculas não solubilizavam por nada. Ele conseguiu testar essas 25 moléculas? Elas poderiam ser inibidores, na verdade eram antagonistas, super potentes. Mas ele nunca teve uma comprovação disso. Por sorte dele, das outras 25, 20 deram uma atividade ótima. Ele defendeu o doutorado dele super bem. Mas é um erro assim tão mirim, né? Não parece uma coisa assim de gente que não pensa? Você vai comprar, gastar dinheiro para importar uma molécula e a gente não pensou em predizer se aquelas moléculas iam ser solúveis em água ou não. O mesmo erro que a gente cometeu aqui, a indústria farmacêutica cometeu durante décadas. Não é? Sintetizava moléculas. Quando a gente faz síntese orgânica, alguém faz síntese orgânica em solvente aquoso? Faz em cloroformo, em acetonitrila, em... O mais polar que se chega é DMSO. Adianta saber que uma molécula é solúvel em DMSO se ela não é solúvel em água? Não é? Então, era um descompasso entre a síntese e a avaliação biológica. E por conta disso, várias moléculas simplesmente não caminhavam porque elas não eram solúveis. Então, percebeu-se que, mesmo que de uma forma rudimentar, a gente precisa avaliar a solubilidade das moléculas em meio aquoso. Porque isso, no segundo momento, vai ter um impacto direto na permeabilidade celular. Se a molécula, se o composto ou a substância não é solúvel em água, ela nunca vai ser absorvida. Tá? Então, são coisas intimamente relacionadas e que a gente vai olhar aqui com um pouco mais de carinho nos próximos slides. O que determina a solubilidade de uma substância, uma molécula, em meio aquoso? Se eu for pensar de uma forma mais abrangente, dizer que um soluto qualquer se dissolve em água, o que eu estou dizendo é que as interações que essa molécula, no estado sólido, as moléculas faziam uma com a outra, e aqui as moléculas do meu fármaco estão representadas em amarelo, então ali no sólido, as interações que eram feitas de uma molécula com a outra, elas vão ser substituídas por interações que cada uma dessas moléculas vai fazer com a água. Muito bem. Que tipo de interações a água faz? Ligação de hidrogênio, íon dipolo, dipolo, dipolo. Basicamente é isso que a água consegue fazer de interação. Então, a minha molécula tem que ter grupos capazes de fazer esse tipo de interações se eu quiser que minha molécula se solubilize. Portanto, a estrutura química do meu composto bioativo determina a sua solubilidade. É só a estrutura química que determina a solubilidade? Não. Tem vários outros fatores, muitos dos quais são melhor discutidos em farmacotécnica, tecnologia farmacêutica. Eu vou me prender aqui hoje nas propriedades que interferem na solubilidade e são consequência da estrutura química. Tá? Como, por exemplo, a ionização de uma molécula, ela ter ou não grupos ionizáveis, e a propriedade que a molécula tem relacionada à sua lipofilicidade. É a composição química da molécula que define a sua lipofilicidade. Quem já fez aula ontem, aula prática ontem, sabe melhor do que eu estou falando agora. Para quem não fez ainda a aula prática, eu tenho aqui a definição
do que é lipofilicidade e a diferença dela em relação à hidrofobicidade. Lendo os conceitos aí, que eu vou ler com vocês, hidrofobicidade é a propriedade de grupos apolares se associarem em meios aquosos devido à tendência das moléculas de água excluírem moléculas apolares. Enquanto que a lipofilicidade é a afinidade de uma molécula ou grupo pelo ambiente lipofílico, geralmente é uma medida pela distribuição de uma molécula no sistema bifásico. Cortou aqui um pouquinho, mas depois os slides vai estar, espero, da forma correta. Tá? Muito bem. O conceito de lipofilicidade como uma distribuição num sistema bifásico, ela é mais relevante para a gente do ponto biológico, porque esse sistema bifásico ele vai simular o que seria uma membrana biológica. Se eu olhar para uma célula, ela tem um meio extracelular, que é aquoso, na membrana, composta majoritariamente de fosfolipídios, eu tenho algo que é parecido com uma fase orgânica. E quando eu tenho um sistema bifásico, água, óleo ou água, solvente orgânico, isso me remete a algo que vocês conhecem muito bem, que é uma partição. É algo que vocês viram lá em farmacognosia. Tá? Então eu posso usar a mesma analogia para entender como que uma molécula vai sair do meio extracelular e entrar na membrana. Pelo mesmo princípio da partição que vocês fizeram, clorofórmio, água, lá em gnosia. O soluto vai se particionar entre esses dois meios de acordo com a afinidade que ele tem por um e pelo outro. A grande sacada aqui é perceber que esse sistema de partição é algo simples de eu utilizar. Por exemplo, um sistema de partição clorofórmio-água. É algo mais simples de eu trabalhar do que trabalhar com células, com membranas celulares. Muito mais barato. Que eu posso medir a partição de dezenas de moléculas com um custo muito baixo. Enquanto que trabalhar com células iria encarecer isso sobremaneira. Tá? Então, a primeira coisa que fizeram foi verificar se essa ideia da partição iria funcionar ou não. Será que eu fazer a partição do fármaco num sistema clorofórmio-água vai me dar alguma informação sobre o quanto dele é absorvido ou não? Então, para testar essa hipótese, pegaram aqui um conjunto de fármacos, fizeram a partição clorofórmio-água dele, determinaram isso daí, e depois esses mesmos fármacos administraram por via oral para um ratinho, coletaram o sangue dele e dosearam. Para então o X ter uma ideia do quanto que era absorvido de cada um desses fármacos. E para surpresa dos pesquisadores, encontraram uma relação que parecia ser linear. Ou seja, quanto maior a partição, maior a absorção. Por razões que eu vou entrar em detalhes na prática, isso não ocorre de verdade. Tá? O que aconteceu aqui foi uma amostragem pequena dos fármacos, um universo muito pequeno, e utilizar um sistema de partição que não mimetizava de forma correta a membrana. Trocando o clorofórmio por um outro solvente orgânico, no caso octanol, que simula melhor a membrana, e também utilizando um número muito maior de fármacos, chegaram nessa outra curva. Tá? Se a gente olhar a parte inicial aqui dessa hipérbole, eu diria que é a mesma coisa, que é linear, que é o que eu estou vendo ali. Tá? Mas quando eu faço uma amostragem muito maior de fármacos, e portanto eu tenho partições muito grandes, eu vejo que a relação não é linear. Ela tem essa hipérbole e, portanto, um valor ótimo. Vejam que aqui agora eu não estou usando mais partição,
e sim log da partição, como ressaltaram na aula passada. O log é utilizado quando eu tenho uma escala muito grande e eu quero reduzi-la, representá-la de forma condensada. Então, aqui o log para isso. Tá? Quando eu faço isso, então, eu vejo essa relação hiperbólica e eu percebo que existe um valor ótimo de log P para maximizar a minha absorção e, portanto, a atividade biológica. Tudo isso é importante porque mais à frente nós vamos ver que a permeabilidade e a solubilidade elas não caminham juntos. O que aumenta a solubilidade reduz a permeabilidade e vice-versa. Então, a gente vai ter que equilibrar essas propriedades, ou melhor dizendo, modificar a estrutura química para equilibrar solubilidade e permeabilidade e permitir que a molécula se dissolva em água e também seja absorvida. Tá. Log P é o único fator que explica a absorção do fármaco? Longe disso. Tá? O log P vai ser um guia, vai ser algo que vai nos ajudar a entender por que uma molécula tem boa absorção oral e outra nem tanto. Mas a gente precisa considerar que existem outros mecanismos de absorção, como, por exemplo, mecanismo de absorção ativa. Eu tenho um mecanismo de absorção paracelular, que é quando a molécula passa entre duas membranas, aliás, entre a membrana de duas células, melhor dizendo, e não através da célula, que é um mecanismo que funciona até bem na parede do nosso intestino, mas que não funciona bem em outros compartimentos. Então, a absorção do intestino, para a absorção do intestino, o transporte paracelular ele tem um papel importante. Mas tem outros compartimentos que eu não tenho transporte paracelular. Um exemplo, barreira hematoencefálica. E se aqui eu não tenho transporte paracelular, o log P passa a ter uma relevância maior. Porque também o número de receptores para fazer transporte ativo pela barreira hematoencefálica é muito pequeno. Porque evolutivamente, né, a barreira hematoencefálica é muito seletiva. Então tem poucos transportadores que reconhecem coisas muito específicas e precisa ser transportado para dentro do sistema nervoso central. Xenobióticos, fármacos, a maioria deles, a maioria esmagadora, não tem transporte ativo. Então tem que ser absorção passiva. E nesses casos, o log P é um dos principais norteadores de quais moléculas são bem absorvidas ou não. A gente costuma dizer que moléculas que têm um log P, uma lipofilicidade, entre 2 e 4, são as que são melhor absorvidas. Tem absorção ótima. Tá? Mas vocês vão ver, quem fez aula prática já viu, quem não fez vai ver, que isso não é um limite preto no branco. Tá? Não é, meu fármaco tem um log P de 1,9, então ele não entra pela barreira hematoencefálica. Entra. É melhor a gente pensar nisso como se fosse uma gaussiana de absorção. Tá? Lembra que o log P é como se fosse uma gaussiana? Na verdade é uma hipérbole, mas vamos pensar numa gaussiana. Aqui eu tenho a absorção ótima, ou melhor dizendo, ideal, seria de 100%. E isso tem lá um valor fixo. Precisa ser 100%? Não. Tem vários fármacos que a absorção é de 30%, 40% e que tem efeito farmacológico. Mas vamos pegar aqui
o que seria 90 a 100%. Isso está entre o 2 e o 4. O 1,8 vai dar uma absorção de 80%, 85%. Isso quer dizer que não entra? Não. Está dizendo que está um pouquinho abaixo dos 90% que eu disse que era ótimo. Tá? Mesma coisa aqui, 4,5. Ah, deu 78% na minha curva hipotética aqui. Poxa, 78% de permeabilidade pela barreira hematocefálica é muito alto ainda. Tá? Então, não olhem para esses valores de 2 e 4 como limites a partir do qual não tem absorção. É só um guia para eu saber se eu preciso otimizar ou não a minha molécula. É claro que se entre 2 e 4 eu tenho valores ideais, se meu fármaco tem lá um valor de 0,5, ele está muito longe do ideal para passagem pela barreira hematocefálica. Isso é ruim? Depende. Eu quero que meu fármaco entre no sistema nervoso central? Dependendo do mecanismo de ação dele, sim. Se ele for um neuroléptico, um ansiolítico, um antidepressivo, sim. Se for um fármaco de ação periférica, não. Eu não quero que ele entre no sistema nervoso central. Tá? Vou pegar um exemplo aqui que eu usei muito na minha vida. Antihistamínico. Eu sou da época que só existia antihistamínico de primeira geração. Quando eu era criança, só existia antihistamínico de primeira geração. O que acontece quando uma pessoa toma um antihistamínico de primeira geração? Tem gente que toma para dormir, né, como indicação secundária. É proposital? Precisa induzir o sono para ter ação antihistamínica? Isso decorre da molécula, que são os antihistamínicos de primeira geração, que estão representados aqui, terem grupos que aumentam a lipofilicidade. Então, essa molécula entra no sistema nervoso central e acaba interagindo com receptores que não tem nada a ver com histamina. E aí causa sonolência. Tá? Como que a gente faz para que essa molécula não entre no sistema nervoso central? Eu preciso transformá-la em algo que seja menos lipofílico. Tá? Como que eu torno uma molécula menos lipofílica? Eu vou adicionar a ela grupos capazes de fazer ligação de hidrogênio. Porque, vou voltar aqui em vários slides, se a molécula faz várias ligações de hidrogênio, concordam que para ela sair da fase aquosa e entrar na célula, ela precisa dessolvatar? Quanto mais ligações de hidrogênio ela faz, mais difícil, maior é o custo energético da dessolvatação. Então, se eu pego uma molécula que inicialmente... Opa, passei, né? Aqui. Que inicialmente faz poucas ligações de hidrogênio, e então tem uma lipofilicidade alta. Transformo ela numa molécula que faz muitas ligações de hidrogênio e, portanto, tem lipofilicidade menor, a chance dela passar pela barreira hematocefálica é muito menor. Esse foi todo o princípio utilizado para o desenvolvimento de antihistamínicos de segunda geração. Tá? Inclusive, tem alguns antihistamínicos de segunda geração que eles têm um grupo carregado positivamente, ionizado. Porque moléculas ionizadas são muito mais solvatadas. E, portanto, a chance de entrar pela barreira hematocefálica despenca lá para baixo. Tá? Então, vejam que esse conceito de lipofilicidade ele está intimamente relacionado com onde o fármaco vai agir. Tá?
Eu disse para vocês, acabei de dizer, que antihistamínicos de segunda geração, tem alguns deles que são ionizados, né? E que isso reduz a lipossolubilidade. Eu tenho aqui dois gráficos que representam a variação da permeabilidade, então entendam como log P, e da solubilidade em função do pH. Vejam que, para essa molécula, à medida que eu aumento o pH, o log P, a permeabilidade, cai, mas a solubilidade aumenta. Tá? Então, eu não vou conseguir ter uma molécula que, ao mesmo tempo, é extremamente solúvel e tem uma permeabilidade extremamente alta. Eu vou ter que fazer um compromisso entre os dois. Eu vou ter que modificar minha molécula para que ela tenha alguma solubilidade, na casa de miligramas por litro, mas que ela também seja bem absorvida. Tá? Por que a ionização... Assim, vocês têm ideia do porquê que isso acontece? Por que eu não consigo, variando o pH aqui, para essa molécula, reduziu a permeabilidade, mas aumentou a solubilidade? Vocês têm ideia do porquê que isso acontece? Dissociação. Eu tenho uma molécula aqui que tem algum grupo ionizável, né? E com a variação do pH, esse grupo está se dissociando, e isso está influenciando na capacidade da molécula ser absorvida ou aumentando a permeabilidade. Se vocês tiverem que chutar não, utilizando o seu conhecimento prévio de química orgânica, vocês diriam que esse grupo que está se dissociando é um ácido ou uma base? Quem acha que é ácido, faz assim, ó. Para não se expor muito. Agora, quem acha que é base, faz assim, ó. Vamos lá. Um ácido. A dissociação dele aumenta conforme eu aumento o pH ou reduz conforme eu aumento o pH do meio? Depende, né? Depende do pKa. Tudo bem. Vamos pegar um ácido que tem um pKa de 6. Em pHs superiores ao pKa, esse ácido está majoritariamente dissociado ou majoritariamente neutro? Dissociado. Talvez você tivesse me perguntar antes disso, é ácido de acordo com quem? Né? Nós temos teorias distintas para descrever o que é um ácido. Mas como eu disse para vocês na aula passada, para pensar em Bronsted-Lowry, eu acho que está todo mundo na mesma página. Tá? Então, um ácido com pKa de 6, em pHs abaixo disso, neutro, acima disso, dissociado. A molécula dissociada deve ser mais solúvel, concordam? Que é o que eu estou vendo aqui. Agora, entre a forma neutra e dissociada do ácido, qual das duas vocês acham que é mais permeável? Neutra ou dissociada? E a neutra existe mais, no meu exemplo, em pHs mais baixos ou pHs mais altos? Que está de acordo com o que a gente está vendo aqui. Então, esses dois gráficos, eles casam com a ideia de uma molécula, uma substância, que tem um ácido que está sendo dissociado, e é isso que está afetando a permeabilidade. Para a gente explicar como que a ionização afeta a permeabilidade celular, nós podemos utilizar esse modelo simplificado aqui, que é o que vocês vão encontrar na maioria dos livros que foram recomendados para vocês, no livro do Eliezer,
no livro, aquele de capa azul da Beth, hoje eu não trouxe ele, mas eu falo da Beth como se ela fosse amiga íntima minha, né? A professora Elizabeth Ignis Ferreira, né? É porque eu conheço a professora Elizabeth Ignis Ferreira desde quando eu era da graduação. Então, a gente já se encontrou algumas vezes aí, no decorrer dos últimos 20 e poucos anos. Tem lá, então, esse modelo para a gente entender por que moléculas no estado neutro são mais permeáveis, aliás, passam pela membrana, e por que moléculas na forma dissociada não passam a membrana. Tá? Vocês estão vendo aqui escrito ali, ó, modelo simplificado? O que eu quero dizer com modelo simplificado? É isso que ocorre de verdade? Não, não é. Mas é uma forma didática para a gente pensar no que está acontecendo. Se com um modelo didático eu consigo explicar 95% do que ocorre, para que eu vou recorrer a algo mais complicado? Não precisa. Tá? Ah, professor, e quando eu não conseguir explicar pelo modelo simplificado? Aí a gente vai ter que recorrer a modelos mais complexos. Mas um problema de cada vez, um leão por dia. Tá? Então, na parte esquerda do slide, eu vejo o que seria o comportamento para aquele ácido que a gente acabou de ver no slide anterior. Ele está representado na forma neutra como HA e na forma dissociada por H mais A menos, tá? Então a base conjugada. E eu vejo que apenas a parte neutra desse ácido cruza a membrana. Eu tenho um equilíbrio na parte externa, extracelular, mas à medida que a forma neutra passa pela membrana e chega no citosol, no intracelular, esse ácido vai reestabelecer o equilíbrio. Então ele vai se dissociar de novo. E é assim que o fármaco, que está em alta concentração no meio extracelular, paulatinamente vai passando para o meio intracelular. Isso daqui eu não estou considerando metabolismo nem eliminação. Tá? Como se fosse um sistema fechado, eu estou explicando aqui apenas como que o fármaco sai do meio extracelular e vem para o meio intracelular. Tá? Tá. Mas se a ionização atrapalha a permeabilidade, como que eu contorno isso? Né? Porque ácido, de acordo com o pH, ele vai se ionizar. Como que eu faço para não ter esse problema da ionização? Uma estratégia é mascarar o ácido. É transformar o ácido em éster. Eu vou eliminar o problema da ionização. Vocês vão voltar a ver isso daqui com glória. Tá? Porque essa estratégia de transformar um ácido em éster, desculpe ter cortado ali, mas é só você imaginar um éster aqui, ou aqui, ela é uma estratégia muito utilizada, chamada de latenciação. Tá? Qual que é a diferença de eu mascarar um ácido qualquer, e de eu esterificar um ácido qualquer, e da latenciação de um ácido? Tá? Quando o ácido é essencial para a atividade biológica, eu vou chamar de latenciação. Eu vou pegar um fármaco que é ativo e transformá-lo na forma latente, inativa. Latenciação. Se eu pegar uma carboxila qualquer, que não é essencial para a atividade biológica, mas está atrapalhando na minha absorção, e mascarar ela como éster, é latenciação? Não. É só mascarar o grupo. Eu não vou chamar isso de latenciação. Tá? Então, guardem essa informação lá para frente, quando vocês forem ver latenciação com glória. Nesses casos aqui, coincide de que as carboxilas são essenciais para a atividade, tanto para a fluoxacina, que é um antibiótico,
como esse aqui é um antiviral, esqueci o nome dele agora. Enfim, essa carboxila é essencial e ela, para melhorar a permeabilidade, ela é mascarada na forma de um éster. A gente colocou o nome do fármaco na ponta da língua. Tá. Eu acho que depois de tudo isso que eu falei para vocês, vocês devem ter se convencido que saber o log-P, a permeabilidade de um fármaco, ou de uma molécula bioativa, para saber se ela vai avançar ou não no desenvolvimento de fármacos, é importante. Tá? Existem métodos experimentais para eu determinar o log-P de uma molécula. Tá? Hoje em dia, a gente faz isso basicamente por HPLC. Tá? Mas existe uma alternativa computacional que é muito mais rápida, barata e quase tão eficaz quanto. Tá? Então, utilizando aquele nosso princípio do mais simples e do mais complicado, o que a gente vai utilizar preferencialmente? O mais simples. Então, a gente vai pensar no log-P calculado através de métodos computacionais. Por que eu consigo calcular o log-P por um método computacional? Como que eu provo isso? Isso vem de experimentos que foram feitos lá na década de 60 e 70, na qual se percebeu que a lipofilicidade de uma molécula ela é um somatório das contribuições para a lipofilicidade dos fragmentos ou dos grupos que compõem essa molécula. Em outras palavras, se eu conseguir determinar quanto que uma hidroxila, quanto que um éster, quanto que um flúor contribui para o log-P, eu posso somar essas contribuições e chegar no log-P de uma molécula supercomplexa. Para ilustrar isso que eu estou dizendo para vocês, eu vou usar um exemplo que nem é tão complexo assim. Eu vou calcular o log-P do paracetamol a partir de informações obtidas de moléculas mais simples. Tá? Eu preciso, por um método experimental, ter alguma medida que vai me permitir saber qual que é a contribuição dos fragmentos. Tá? Aqui, então, o cenário seria basicamente o seguinte. Eu quero saber o log-P do paracetamol, mas eu não tenho o paracetamol fisicamente para injetar no HPLC. Ou não tenho o HPLC, ou não tenho solvente, ou não tenho coluna. Ou seja, é um cenário bem parecido com o que tem na UFBA, na aula prática. Né? Alguma coisa sempre está faltando. Tá? Mas eu tenho lá em mãos o fenol, acetanilida e benzeno, que são aquelas três moléculas lá em cima. Em algum momento do passado, eu já tive o HPLC, a coluna e o solvente, e então eu determinei o log-P daquelas moléculas iniciais lá. O fenol, eu descobri que experimentalmente, o log-P dele é 1,45, da acetanilida 1,16 e do benzeno 2,13. Muito bem. A gente viu que o log-P é uma consequência da estrutura química. Porque é a estrutura química que determina a capacidade da molécula fazer ligações de hidrogênio ou não. Muito bem. Se eu comparo a estrutura química do fenol e do benzeno, qual que é a diferença entre eles? Só tem uma diferença. É aquela hidroxila. Então, a hidroxila tem que ser a responsável pela mudança no valor de log-P. Não tem outra explicação. Tá? Então, se eu subtrair o benzeno do fenol, sobra a hidroxila. Se eu subtrair 2,3 de 1,45, vai sobrar o valor da contribuição da hidroxila para o log-P final, que no caso aqui é menos 0,67. O valor negativo sugere que a hidroxila está reduzindo o log-P. E a gente sabe que isso é verdade. A hidroxila
vai fazer ligação de hidrogênio, que é o que reduz o log P, é o que reduz a lipofilicidade. Tá? Eu poderia fazer o mesmo cálculo comparando a acetanilida com benzeno e vou chegar na contribuição da amida, que é a diferença entre os dois. Tá? E se eu fizer isso para um grande grupo de moléculas, eu vou ter as contribuições, os valores π, para vários grupos diferentes, vários fragmentos. Isso ganha alguma utilidade para a gente quando eu reparo que o meu paracetamol é um anel benzênico, mais uma hidroxila, mais uma amida. Se eu sei o valor experimental do benzeno, 2,13, sei qual que é a contribuição da hidroxila, menos 0,67, e sei qual que é a contribuição da amida, menos 0,97, eu vou somar esses três números e vou chegar num valor calculado por log P. Em alguns segundos, eu cheguei num valor de 0,46, quando o valor real, 0,49, quando o valor real é 0,46. Ah, professor, tá errado. Tá, mas tá errado na segunda casa decimal. Né? Se fosse a nota de vocês em QF, 4,6 e 4,9, vocês iam aproximar para quê? Eu escutei, eu vou aproximar para 4,9, hein? Depois eu vou falar que a ideia foi minha. Todo mundo ia dizer que era 5. Né? Então, aqui o erro é muito pequeno. Para a gente não precisar do HPLC, não precisar do solvente, não deixar resíduo no meio ambiente. Tá? Então, tanto a gente, nas aulas práticas, como a indústria farmacêutica, para 90% dos casos, vai usar o valor de log P calculado. Tá? Existem casos onde eu preciso determinar experimentalmente o valor de log P? Existe. Tá? Mas são mais exceção do que regra. Ah, professor, como que eu sei quando que eu tenho que determinar experimentalmente? Quando você calcula e aquele valor calculado não explica alguma coisa que obviamente está acontecendo. Isso quer dizer o quê? Que o seu modelo simplificado de cálculo não está funcionando. Ou eu vou usar um cálculo mais complexo, ou eu vou para a bancada e faço experimentalmente. Ir para a bancada quer dizer que meu valor vai estar certo? Também não quer dizer isso. Porque vejam, octanol água é uma simplificação da membrana biológica. Tem uma série de simplificações no meu modelo, que às vezes o sistema octanol água não vai captar. Tá? Dúvidas até aqui? Não? Tá. Vamos aprofundar um pouquinho essa questão do log P. Aqui. No slide anterior, eu tinha dito para vocês que o log P era uma propriedade aditiva. Eu posso somar